Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Aguardar todo mundo ir chegando até receber as notificações do Instagram. Olá, pessoal, para quem já está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos. Já vão comentando se vocês estão ouvindo direito, se a imagem está boa. E daqui a pouquinho a gente já começa. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é sobre mobiliário e layout de loja. É um assunto que eu já queria falar há um bom tempo, que é bem importante. Aqui tá dando uma travadinha, gente. Comentem se para vocês está normal e se o som tá bom também. Boa noite, Fer. Então, gente, como eu ia falando para vocês, hoje eu quis trazer esse assunto que eu já queria ter falado há vários dias sobre. Interessante, porque ele interfere muito no trabalho do VM, né? Então, o que acontece? A gente encontra pelas lojas vários tipos de mobiliário, de layout, e alguns eles favorecem, né, a organização dos produtos, a circulação do cliente, e alguns eles atrapalham. Então, hoje eu vou trazer para vocês esse tema que é bem na questão da exposição de produto, né? Às vezes você não consegue fazer uma exposição bacana porque o mobiliário não colabora contigo. Então, primeira coisa, vocês sabem que o foco principal do VM é a coordenação dos produtos, é o giro de estoque, mas os mobiliários, né, os materiais que a gente utiliza dentro da loja, eles vão influenciar diretamente nisso. Então, a gente hoje vai falar sobre esse assunto, um tipo de mobiliário específico. E só esse tipo de mobiliário é o mobiliário correto. Não. Tudo vai depender do produto que você trabalha. Mas uma coisa que vocês precisam ter em mente, que é algo bem importante, é que é o mobiliário que tem que se adequar ao produto e não o produto que tem que se adequar ao mobiliário. Porque a gente encontra muitos projetos de loja, de reforma, que se adequam ao produto. E aí vocês vão ver nas imagens que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como isso influencia na exposição do produto. Então, se a gente tem um mobiliário que não valoriza o produto, que ele não dá altura, que a gente tem uma altura ou acima do que é o alcance humano ou muito baixo, tudo isso vai influenciar na hora da compra, né, para o seu consumidor. Então, assim, é um mobiliário que tem que se adaptar ao produto, construir, né, inaugurar uma loja, você tem que pensar no tipo de produto que você vai vender e pensar que esse mobiliário ele tem que ser flexível. Se eu tivesse que dar uma dica para vocês, com toda certeza do universo em questão de layout e mobiliário, seria: pensem no mobiliário flexível. Assim como o nosso corpo, a loja também é um ser vivo. Ela está em constante alterações. A gente tem diferentes volumes diferentes, então a gente precisa que no decorrer das estações a nossa loja se movimente. Então, a gente precisa que o mobiliário acompanhe esse processo. Então, eu vou começar mostrando para vocês uma imagem, para vocês entenderem quando a gente fala de layout, algo que é bem interessante para a gente não causar bloqueio visual, que esse é um ponto bem complicado dentro, se a sua loja é pequena, do formato dela. Entendam que o ideal é que o mobiliário seja nesse formato que a gente chama de arquibancada. Então, na entrada, a gente vai ter um mobiliário mais baixo, que tem as mesas de valorização, que a gente chama, né? Aquelas mesas de 2, 3 alturas. Aí nós teremos araras ou mesas numa meia altura. E no final da loja, nas paredes, a gente vai ter um mobiliário mais alto, para que o cliente ter uma visão total do espaço. Ele consiga se encontrar visualmente dentro da loja. E isso é importante também para que a gente não crie bloqueio visual de quem está dentro da loja, por uma questão de segurança também. Então, assim, você está no caixa da loja, mais no fundo, e você precisa ter uma visão de quem está entrando dentro da sua loja. Mesmo lojas maiores, se vocês observarem lojas de departamento, exceto em alguns pontos específicos. Então, próximo a pilares, a gente consegue trabalhar
um mobiliário mais alto, mas geralmente a gente trabalha numa altura visual que o cliente consiga ter uma visualização de toda a loja e os funcionários, a equipe de vendas também. Boa noite, Ayrton. Seja bem-vindo, meu colega VM. Hoje a gente vai falar de um assunto que você gosta também, que é influencia no VM. Então, gente, na hora de vocês organizarem o layout aí na loja de vocês, já pensem nisso. Vão para a entrada da loja, se posicionem e tenham uma visão de todo o espaço. Percebam se tem algum mobiliário que está bloqueando a visão. Até algum espaço, às vezes, mas a gente chama de áreas frias dentro da loja. Eu vou explicar isso também para vocês naturalmente. Então, a gente tem, por exemplo, caixa, provador, são áreas em que tem a circulação do cliente. Outras áreas, às vezes, a gente precisa fazer um esforcinho para que o cliente circule por aquele espaço. Então, a gente faz essa análise também, porque às vezes o cliente não está circulando dentro da loja, porque ele não está tendo uma visão adequada daquele espaço. Então, a gente abre visualmente de uma maneira que o cliente consiga ter a visão total do ambiente. Aí a gente cria um ponto focal lá dentro desse espaço. Então, vocês percebam que o mobiliário ele influencia muito, porque se eu chego na loja e eu só tenho um mobiliário muito alto, eu não vou conseguir fazer um layout nesse formato de arquibancada que eu mostrei para vocês. Então, a gente precisa ter alturas diferentes de mobiliário, né? Começar a entrada da loja com mobiliário mais baixo, para que o cliente tenha de mobiliários flexíveis. Oi, Valéria! Eu vou trazer aqui para vocês alguns tipos de mobiliário e o porquê que a gente indica. Eu já sou suspeita para falar, porque eu brinco que eu sou a louca da cremalheira, né? Mas, gente, é porque são formatos de exposição que eles facilitam essa questão do layout do movimento dentro da loja. Vou trazer aqui para vocês, cliente meu. Não é meu forte a parte de desenhos de arquitetura, mas para vocês terem uma noção que mesmo dentro do VM, a gente acaba tendo que fazer essa análise, né, de layout e posicionamento. Então, a gente planeja o espaçamento da loja, vocês podem perceber que eu deixei as linhas de demarcação respeitando o espaçamento entre o mobiliário e também fazendo essa questão do caminho do cliente. Então, nas lojas em que a gente trabalha o visual merchandising, tudo que a gente faz é estratégico. Não tem um manequim colocado em algum lugar que não seja por algum motivo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente consegue agrupar os mobiliários numa loja que é um pouco menor, a gente consegue delimitar o espaço em que o cliente vai circular, porque é muito complicado a gente conseguir circular pela loja, uma esbarrando na outra, o cliente, para ele passar, olhar o produto, ele tem que esperar o outro cliente passar. Isso não existe, gente, a gente precisa desse espaço. Sim, Thaís, esse projeto fui eu que fiz. Na verdade, o cliente tinha mais ou menos passado o layout, só que ele estava um pouco complicado, então eu reajustei para ele o posicionamento do mobiliário. Esses desenhos, gente, no SketchUp, que esse é um programa de arquitetura, é admitida justamente por esses projetos de layout de imobiliário, tá? Porque senão eu chego na loja e aí eu perco um tempo não, né? Eu demando de um tempo maior para poder organizar o mobiliário dentro da loja. Então, quando eu já tenho a planta da loja, quando eu já tenho as medidas do mobiliário e o tipo de mobiliário que essa loja tem, eu desenho isso antes e eu já vou com o layout pronto, né? Então, e aí eu precisava fazer a distância, né? Então, no caso, eu desenhei esse formato de exposição pensando em otimizar o espaço e no que ele vai expor. Eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor de como que era o projeto. Aqui, ó. A gente tinha a entrada da loja e pilares bem no centro. Então, a gente agrupou a mesa de valorização próxima ao pilar com algumas áreas mobiliárias. A gente não precisa deixar eles espaçados, tá? Então, no caso aqui, essa loja ela trabalha com confecção e calçado e eu precisava expor esses dois tipos de produto. Nesse caso, os produtos eram mesclados, não tinha apenas o setor de calçado e o setor de confecção. Então, esse mobiliário marronzinho que vocês conseguem ver ali no centro, eles são expositores de calçado. E tá? Não que na parede não dê para usar confecção. Como que o material que ele tinha é cremalheira, que para quem não conhece, eu já vou mostrar o que na cremalheira a gente consegue colocar prateleiras e expor calçados também, tá?
Então, quando a gente trabalha nesse formato de layout, a gente consegue ser um pouco mais prático na circulação do cliente. Então, vocês percebem que a gente conseguiu agrupar mais e a gente consegue oferecer um caminho para o cliente mais livre, porque a gente tem algumas medidas que a gente respeita. Para quem é lojista aí, já pega a caneta para anotar, porque algumas medidas assim que elas são fundamentais dentro do VM. Em questão de circulação entre os mobiliários, eu gosto de indicar que vocês respeitem pelo menos 90 centímetros entre um mobiliário e outro, tá? Que é uma medida para um cadeirante, para uma mãe com carrinho de bebê, para duas pessoas passarem de forma mais confortável, tá? Pelo menos entre um mobiliário e outro, 90 centímetros. É por isso que nesse desenho aqui eu coloquei ali as linhas de demarcação para eu poder me guiar nessa distância e manter o mobiliário nessa proposta. Na questão de corredores principais e de direito de pessoas, a gente precisa de um corredor maior, tá? Então, eu indico 1,20, depende do tamanho da loja e o fluxo de pessoas que você tem, tá? Porque a gente precisa desse espaço de circulação. Outro ponto, agora falando de áreas que a gente tem bastante circulação de clientes, caixa, provador, deixa eu até parar de compartilhar aqui para ficar mais próximo para vocês. Dentro da loja. O que é isso, gente? São áreas que têm fluxo de pessoas normalmente. Então, na hora da gente planejar um layout de loja, a gente precisa deixar elas um pouco afastadas, porque senão a gente cria um tumulto de fluxo de pessoas no mesmo lugar. Alguém aqui que trabalha em loja já foi numa loja ou tem loja em que o caixa e o provador é próximo? Comenta aí para mim o que acontece, principalmente em dias de muito movimento, épocas como, agora a gente vai ter, sei lá, o próximo é Dia dos Pais, Dia dos Namorados, que a gente sabe que são datas que têm um fluxo maior dentro da loja, isso causa um tumulto. Final de ano também, a Thaís tem, porque ela tem o caixa e o provador, um na frente do outro, né, Thaís? E aí, gente, imagina, você tá atendendo um cliente, fazendo a venda, um ou mais, geralmente é mais. Se forem mulheres, você sabe que a gente sempre entra no provador junto, né? Aí você tem ainda o fluxo de funcionário, às vezes o lugar do pacote é junto com o caixa, a área do café para o cliente é junto no caixa. Então imagine que a gente tem 3 áreas quentes naturais dentro da loja, tudo junto. O pessoal se embola tudo ali. É uma dificuldade. A gente sempre tenta manter uma certa distância entre esses dois pontos. A área em que o cliente vai ter o espaço dele de descanso, ou que está aguardando o acompanhante nas compras, o espaço kids, tudo isso a gente organiza no layout para que a circulação do cliente seja algo que seja confortável e não estressante, né? E em questão de medidas, como eu falei para vocês, quem ainda não anotou, por favor, caneta e papel, pelo menos 90 centímetros, tá, gente? Pelo menos. Se você tiver mais espaço na sua loja, deixe um pouquinho mais. E lembrando que a gente não precisa necessariamente deixar o mobiliário todo afastado. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês terem uma ideia, por exemplo, que a gente tem aqui 2 araras no formato de L. Então a gente consegue agrupar o mobiliário e a gente otimiza o nosso espaço. Então a gente consegue expor uma quantidade maior de produto, mas também criando, né, o caminho do consumidor. Deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui para vocês também nesse formato. Porque geralmente o que a gente encontra nos projetos de loja, não nos projetos, né, mas quando vocês posicionam o mobiliário dentro da loja, é tipo isso daqui, ó. A arara separada, daí outra arara ou outra mesa. Então, assim, próximo de uma mesa, se a mesa não for muito grande, você consegue incluir uma arara na lateral. Ou, se for uma arara dupla, uma arara naquele estilo suástica, ela já é mais volumosa. Não que você não possa ter esse tipo de material dentro da sua loja, tá? Você pode ter sim, só que você vai entender que na hora de agrupar o mobiliário, você já não vai conseguir. Então, o teu layout vai ficar um pouquinho mais comprometido nesse sentido, não que você não possa trabalhar. Mas o ideal é que vocês tenham um mobiliário que vocês consigam fazer procurar um outro exemplo aqui para vocês. Esse daqui, ó. Percebam que aqui a gente tem um bloco que você pode utilizar para manequins, para calçados, tanto na vitrine quanto no interior de loja. E nós temos 2 araras, tá?
uma atrás do manequim e outra do lado. Então, a gente conseguiu ali num espaço de 1,20 m por uns 90 centímetros, colocar 2 araras e mais um manequim. Então, vocês não precisam deixar tudo isolado, tá, gente? A gente consegue otimizar o espaço. Então, isso é interessante porque essas araras simples vocês também conseguem utilizar dentro da vitrine, se for uma arara curta. E aí vai outra dica importante. Espero que hoje vocês estejam com lápis, caneta, papel na mão. A live vai ficar salva também, mas uma dica, assim, fundamental. Na hora de produzir mobiliários muito extensos, tanto mesas quanto araras, porque isso compromete muito na hora da exposição. Visualmente já cria um bloqueio e na questão da circulação também, tá? Já encontrei araras de 3, 4 metros, arara de solo, não de parede. Já encontrei mesas também gigantescas. Então, assim, gente, é melhor ter mobiliários menores, que você consegue mobiliários muito grandes. Deixa eu ver se eu encontro um outro modelo aqui para vocês, para a gente ir trocando ideia. Eu tinha falado antes das mesas de valorização e da questão de alturas, da gente trabalhar a questão da arquibancada, e aqui a gente consegue ter uma visão bem clara disso. Aqui na frente a gente tem uma mesa de valorização que a gente tem as araras, mas ainda assim a gente consegue perceber o fundo da loja. Aqui a foto foi tirada um pouquinho mais baixo, mas a gente consegue ter uma visão quase que geral da loja. Óbvio que se a loja for muito grande, a gente não vai ter uma visão completa. Mas conforme a gente for andando pela loja, a gente vai conseguir ter essa percepção. Então, se vocês hoje não têm certeza como está a exposição da loja de vocês em questão de mobiliário, entrada, pisou na porta, para. Observa toda a loja. Se você está bloqueando visualmente algum espaço da sua loja. Porque o ideal é que a gente consiga abrir esse caminho. Agora eu vou mostrar um exemplo aqui da loja da Thaís, que a gente fez uma mudança de layout esses dias e que ficou bem bacana para vocês perceberem como muda visualmente. Bem da entrada da loja, para vocês terem uma noção. Ali no cantinho de lá, da esquerda, vocês conseguem perceber que a gente não enxerga a parede da loja, porque as araras estavam muito altas e elas causavam um bloqueio visual. Então, é o que eu comentei para vocês, o cliente ele tinha acesso a esse lado direito, ao fundo da loja, que era para o outro lado, mas aquele canto específico não tinha. Então, ali a gente estava criando uma área fria, onde a gente não tem circulação do cliente. A gente não tem nem sequer uma visualização. Então, a gente posicionou esse mobiliário. Percebam que a gente só vai fazer o giro mesmo, tá, gente? A gente agrupou as araras que eram mais altas, próximo aos pilares, e agora, quando o cliente entra na loja, ele consegue ter a visão daquele espaço lá do cantinho que antes ele não tinha, ter a visualização desse espaço. Aí a gente entra com as estratégias de VM em questão de exposição de produto. Aí a gente colocou uma cor vibrante, e que ela tinha uma quantidade grande de estoque, que era o rosa, para poder atrair o olhar do consumidor. Então você pode fazer isso dentro da sua loja também. Percebam que liberou muito mais visualmente o espaço da loja para o cliente poder circular, e aí você fica com a cara dessa questão de espaçamento, é como nesse caso aqui. Percebam que é muito melhor para visualizar, né, Fer? Gente, vão comentando aí o que vocês acham, vão trocando ideia, porque vocês sabem que aqui é um bate-papo. O que eu falei da questão de circulação que a gente precisa do espaçamento entre o mobiliário. Se a gente olhar essa imagem, a gente vai falar, não, a exposição tá bacana, mas tem um detalhe. Percebam aqui, na parte de baixo, o espaçamento que tem entre a arara e a base onde estão os manequins. Ali não temos nem 30 centímetros de circulação. Ou seja, se você não tem espaço suficiente para o cliente circular dentro da loja, então agrupa o mobiliário. Nesse caso, poderia ter colocado essa arara do lado, porque naquele espaço ali que a arara tá, a gente não consegue ter a circulação de uma pessoa. A gente não consegue ter a circulação de um cadeirante, de uma mãe com carrinho de bebê. Então, esses espaços apertados dentro da loja, a gente não pode ter. A circulação tem que ser fluida dentro da loja. Aí, percebam que o que a gente pode trabalhar
nesse caso, para melhorar a exposição. Aqui, se vocês olharem atrás dos manequins, é uma coisa, ter colocado uma arara atrás ou do lado com o bloco de manequins, relembrando para vocês que vocês podem agrupar o mobiliário, e aí percebam que o caminho fica muito mais livre na lateral para o cliente circular. Então, amanhã, gente, é trena na mão, pelo menos 90 centímetros de circulação entre um mobiliário e outro, tá? E corredores principais que levam a provador, posso passar 2 pessoas tranquilamente. Em questão, gente, de altura de mobiliário, aí nós temos que falar o seguinte, vou colocar só uma imagenzinha para vocês. Para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,70 m de altura. Ou seja, aqui nós temos 1,70 m e mais uns 30, 40 de braço subindo. E aí, lojas que são os mobiliários com uma altura, assim, desproporcional. Eu entendo que nós temos, às vezes, um pé direito muito alto e a gente quer aproveitar esse espaço. Mas o cliente precisa alcançar o produto com facilidade. Não só o cliente, a equipe de vendas também, tá? Imaginem você o dia todo dentro da loja, tendo que esticar o seu braço para alcançar um cabide. É cansativo, o cliente vai pedir para você ou ele vai desistir da compra. Se o produto é muito alto, vai depender de uma escada. Ou seja, a gente ainda corre o risco do funcionário estar subindo e descendo a escada pegando o produto, tá? Porque isso não é confortável. Aquela escada dentro da loja, visualmente, não é bonito. Ela vira mais um atrapalho do que outra coisa. Então, assim, alturas que a gente costuma indicar dentro do visual merchandising. Alturas que são aceitáveis. Por quê? É a altura média do brasileiro é 1,70, tá? Então, assim, é a altura em que o cliente vai alcançar o produto sem fazer esforço, sem precisar abaixar demais, nem precisar se esticar demais para alcançar. Então, o que eu mais encontro nas lojas, em questão de altura de mobiliário, é isso, araras muito altas, porque geralmente trabalho araras de 2 alturas, né? Com blusa em cima, calça embaixo, ou blusa e blusa, enfim. E aí, o que acontece? Para dar a altura do produto, você tem que fazer um mobiliário mais alto. Se a loja trabalhar com um mobiliário flexível, que a gente falou lá no início da live, ok, porque a gente consegue regular essa altura. Porém, muitas vezes o mobiliário é fixo. E aí, não tem o que fazer. O mobiliário fica super alto. Então, se você for trabalhar com um look aqui, se você colocar uma peça curta, você vai sobrar ali um espaço gigante. Essa longa, ela vai dar altura, ok, vai faltar, vai chegar quase à altura total do mobiliário. Mas é interessante que a gente sempre pense em adequar o mobiliário ao produto que você vende, tá? Então, assim, a gente não pode ter uma arara muito alta, mas a gente também não pode ter uma arara, como nesse caso, em que o produto fica encostando. E isso acontece porque o mobiliário é fixo, tá? Então, se a gente tivesse um mobiliário flexível, que eu pudesse regular conforme o produto que eu tenho na loja. Se eu tenho um mobiliário, se eu tenho, por exemplo, um vestido longo para expor, eu aumento a altura do mobiliário. Se eu tenho uma peça mais curta, eu posso baixar um pouquinho a altura do mobiliário, eu posso utilizar uma prateleira em cima. Então, percebam que o mobiliário influencia muito, porque às vezes no projeto de loja, eu fico quebrando cabeça para tentar adequar o produto à altura do mobiliário. Porque se eu for colocar, por exemplo, um vestido longo aqui na coordenação, que essa arara, no caso, não está coordenada, né, gente? Eu não consigo trabalhar, porque ele vai encostar no chão. Talvez uma calça pantalona já vai encostar no chão. E aí eu tenho 2 opções. Ou eu vou ter que fazer uma adaptação para expor esse produto. Por exemplo, a calça, como nesse caso ali, o que a gente tem uma peça dobrada no cabide. Não que, não pode expor assim? Pode, né, gente? Só que a exposição do teu produto já não vai ser tão bonita quanto seria se o mobiliário fosse da loja, adequando o produto ao mobiliário, quando isso não é o correto. Eu tenho que estar preocupada em coordenar esses produtos, em trabalhar as cores, em como eu vou trabalhar estrategicamente a exposição de produto, e não vendo em qual mobiliário meu produto se encaixa. Vocês sofrem com esse problema na loja de vocês? Contem para mim como que é o mobiliário na loja de vocês, se é flexível, se é fixo, se vocês têm esse problema também da altura do mobiliário. Porque essa é uma realidade que a gente encontra com frequência dentro da loja. Mais um exemplo aqui para vocês. Imaginem aqui que a gente consegue ter a percepção que é um produto com valor agregado e não dá, a altura da arara ela não dá para a altura do vestido.
e aí você fica arrastando a base do vestido no chão. Tudo bem que aqui nós temos um mais bonito, o produto não fica encostando no chão, mas ainda assim ele está encostando na base. Não é o correto, tá? O ideal é que o produto tenha uma distância do chão, porém, quando o mobiliário não é pensado para o produto, é isso que acontece. Agora, quando a gente tem um mobiliário, como nesse caso aqui, que é algo que eu falo que eu sou fã na vida e sempre que eu puder indicar, eu vou indicar a cremalheira. Tá? Nós temos umas que são mais expostas, essa daqui ela é mais embutida na parede. Nós temos umas que são de clique, que elas são redondinhas e você encaixa. Então, assim, em questão de mobiliário, não vou trazer os tipos aqui para vocês, porque tem uma infinidade. Mas o que acontece com a cremalheira? Você regula a altura que você quer o mobiliário. Então, eu posso colocar ele na altura que eu quiser. Se eu tenho um produto mais longo, eu aumento a altura dessa arara. Eu tenho um produto mais curto, eu baixo a altura dessa arara. Prateleira, então, é muito mais interessante para o VM a gente poder trabalhar com uma arara nesse formato. Deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, por exemplo, percebam que aqui quase não aparece a imagem, mas aqui em cima do ladinho da minha foto ali do meu vídeo, vocês conseguem perceber que ela é exposta, aquela outra era embutida na parede, essa daqui é um formato de cremalheira, regula a altura que você quer. Então eu posso trabalhar com um look frontal, embaixo eu posso colocar uma prateleira e um look e peças lateralizadas. Eu posso incluir e montar o layout de parede do formato que eu quero. Eu não fico limitada por uma altura, né? Ou por um tipo exclusivo de produto, porque a gente não pode ter dentro da loja apenas um lugar para expor um produto. Eu não posso ter apenas uma arara dentro da loja. Cada época do ano, a gente vai ter um produto em específico que a gente precisa vender. Aí imagina que você tem a sua arara de vestidos longos no fundo da loja, que é a única arara que dá altura para você expor vestido longo. E aí no final do ano, calor, verão, você quer vender, dar um foco para o vestido longo, mas você não consegue expor ele lá na frente para o cliente já chegar e identificar o produto. Aí você se limita apenas à exposição de tamanho, fazer um esforço muito maior para vender um produto. Quando, se o teu mobiliário te auxiliasse, você poderia simplesmente fazer o giro desse produto dentro da loja. Então percebam que o mobiliário ele influencia muito no nosso trabalho de VM, porque se você tem uma loja flexível, você altera ela do jeito que você quiser, toda semana. Nesse caso aqui a imagem tá cortando um pouquinho, mas assim, quando o mobiliário é fixo, mas que são fixas e também não tem regulagem. A gente tem um vestido ali lindo, mas que está arrastando no chão. Então, que cuidado que você vai passar para o teu cliente na hora de expor o teu produto, se você já está colocando ele encostando no chão. O cliente vai querer comprar esse produto que provavelmente já vai estar com a barra suja? Não, né, gente? Então, assim, esses cuidados na hora da exposição, eles também são influenciados, né, através do mobiliário que a gente utiliza. Aqui eu tenho mais um modelinho, ó, de cremalheira embutida. Então, percebam que eu posso trabalhar o que eu quiser. Se eu quiser reorganizar esse layout, trocar o posicionamento deles, eu consigo. Geralmente, a gente trabalha também com um espaçamento dessas cremalheiras menor, tá? Para não ter braços muito longos, porque também fica cansativa a exposição. Mas é muito mais interessante para a gente trabalhar a coordenação de produtos nesse formato do que quando a gente tem um mobiliário fixo. Esse formato de exposição mais industrial, que a gente está vendo muito nas lojas, ele é muito bonito, sim, só que a gente precisa pensar num formato em que ele seja flexível também, e tem possibilidades, tá, gente? É porque às vezes ele acaba encarecendo um pouquinho mais a produção, e aí acabam deixando de fazer nesse formato, tá? Essa longa, e percebam que ela está jogada para o lado de trás da arara, porque a gente tem uma base aqui no meio que provavelmente não solta. Então, a gente já fica com o mobiliário limitado e aí já começa a adaptar o produto ao mobiliário, o que não é o correto. Isso tudo a gente consegue analisar na hora que você, lojista, vai estar planejando uma reforma de loja, na hora que você vai estar desenvolvendo, é importante chamar um visual merchandiser antes de você executar teu projeto, para que ele entre em parceria com o arquiteto. A gente tem vários arquitetos fazendo projetos comerciais, tá? Só que muitas vezes ele não tem a vivência de loja. E, gente, não falo isso por mal, tá? Nem todo mundo conhece tudo, né? Eu também, assim, eu entendo o básico de arquitetura porque eu estou dentro de loja e comecei a entender
Eu vou entender de produto e ele vai entender de imobiliário. E aí a gente vai unir nossos conhecimentos. Então, através do que eu, como VM, preciso de imobiliário para executar um bom trabalho, eu vou repassar essas informações para o arquiteto, para a arquiteta, e ele vai desenvolver um mobiliário que se adeque a essas necessidades. Então, a gente vai ter um projeto bonito e funcional. Geralmente, o que eu recebo de mensagem? Ah, eu já reformei, agora eu te chamo. Aí eu chego na loja e eu encontro N problemas como esses. E aí o trabalho não fica tão bom quanto poderia ficar. Às vezes a gente tem um gasto, assim, exuberante em materiais e em produções de imóveis que não seria necessário. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo. Eu acho que foi um dos mais complicados, vamos usar essa palavra que eu já encontrei na vida, tá? Deixa eu só mostrar. É prática nesse formato. É o mesmo espaço da loja, tá? Eles estavam utilizando, lógico, não da melhor maneira, com prateleiras e jeans. Então, como era um formato de cremalheira essa exposição, eu consigo trocar e tirei todas aquelas prateleiras que a gente tinha e fiz uma coordenação de produtos mantendo jeans, mas com camisetas também, criando um layout na parede. Se esse mobiliário fosse fixo, eu já não ia conseguir fazer esse trabalho. E aí eu ia precisar ficar adaptando o produto ao mobiliário. Então, o meu trabalho, que às vezes em uma diária eu conseguiria executar, ele leva 2, 3, porque eu preciso ficar quebrando cabeça de como encaixar o produto no mobiliário. E aí, o que acontece também, que eu sei que vocês geralmente não gostam. Muitos produtos acabam indo para o estoque porque a gente está fazendo uma adaptação e essa adaptação não vai deixar o mobiliário, o produto bonito no mobiliário. A gente vai ter que adaptar de um outro formato. Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de um projeto em que o arquiteto responsável não tinha conhecimento sobre arquitetura comercial, sobre interior de loja. Como eu falo, gente, não é na maldade criticando, tá tudo bem você não ter conhecimento, você não chamar, mas tem pessoas profissionais que nem conhecem, né, o VM, nem sabem o que a gente pode auxiliar. Nesse caso aqui, eu tirei a foto da entrada da loja, como eu sempre faço para vocês dos antes e depois, que eu comentei com vocês ali também, que eu sempre paro na entrada da loja para ter uma visualização total do ambiente e ver os pontos de bloqueio visual que a gente tem para poder liberar esse espaço. Aqui foi imaginar para esconder um pilar que a gente tinha aqui nessa lateral. Só que esse mobiliário sem fundamento nenhum, ele bloqueou todo o espaço masculino da loja, que era nesse setor à esquerda. Esse mobiliário, ele foi desenvolvido e ele não tem um intuito. Ele só foi desenvolvido. Não foi pensado que tipo de produto ia ser exposto nesse mobiliário. Tanto que 12, 13 anos de carreira dentro da moda, 7 anos já como VM, eu não sabia o que expor nesse mobiliário. Primeiro porque o espaçamento entre uma prateleira e outra era muito grande. Segundo porque, dependendo que se eu preenchesse muito esse espaço, eu bloquearia mais ainda o espaço de visão para o masculino. Quando a gente poderia simplesmente ter feito araras baixas, tá? 1,30, 1,5, que é uma altura boa que o cliente consegue visualizar do outro lado. Então, assim, eu poderia ter circulado esse pilar com uma ilha de manequins, com araras, com outros mobiliários que sairiam muito mais baratos, que visualizariam, deixariam visível o espaço masculino. Então, vocês percebem que num projeto sem conhecimento da loja, dos produtos, a gente consegue agora permanente dentro da loja, a menos que a lojista queira tirar esse mobiliário, fazer um outro, ver se ela vai conseguir aproveitar esse mobiliário. Então, assim, esse foi um dos erros que tinha nesse projeto, mas eu tenho outros que não acabou por aí. Esse daí, realmente, gente, eu tive vontade de chorar de tristeza pela lojista, porque foi bem complicado. Esse era o mobiliário, ó, percebam que ele esconde todo o espaço masculino. Não sei se eu tenho arquitetos aqui na live, mas assim, quando a gente vai pensar numa loja, é interessante que a gente analise as necessidades dessa loja, tá? Então, a gente não pode criar esses bloqueios, principalmente num custo tão alto quanto esse. Dentro da loja, a gente vai ter os pilares, que eles podem atrapalhar um pouquinho, mas a gente consegue, de outras maneiras, utilizar esse espaço, como eu falei, com exposição onde a gente esconde esse pilar e o cliente consegue circular ao redor dele, tá? Do outro lado
desse espaço que foi bloqueado por esse mobiliário, a gente tinha outro detalhe aqui. A medida das araras, ela também, eu acredito que a pessoa, se ela mediu os produtos, ela não mediu com o cabide. E aí vocês vão falar, meu Deus, como que a pessoa projetou e não mediu a altura do cabide? Não foi o primeiro projeto também que eu já encontrei com essa dificuldade. E aí o que acontece? Na parte inferior, eu não conseguia expor nada, além de bermudas no tamanho 36, porque a 38, a 40 já encostava na base, ou as calças dobradas nesse formato que a gente colocou. Na parte superior, eu só conseguia expor camiseta no P. Agora, quem é lojista, quem trabalha em loja, que eu não consiga expor o meu produto. O meu mobiliário da loja é para que eu possa expor os meus produtos. Mas aí eu faço uma reforma de loja e o mobiliário que eu tenho agora não me deixa expor os produtos. Se já tiveram essa dificuldade, gente dentro de loja, comentem aí para mim. Ou quem é VM aí já encontrou pelas lojas? Porque eu encontro com bastante frequência, tá, gente? Eu falo assim, às vezes a pessoa ela não tem conhecimento de inovação, ela não é especializada em arquitetura comercial, ela nunca trabalhou dentro de uma loja, e é por isso que o VM tem que participar do projeto. Porque a gente entende de produto, a gente está o tempo todo dentro da loja, a gente vai ajudar nessa questão de medidas, de posicionamento de mobiliário, no mobiliário flexível. Então, as chances de você ter um projeto errado dentro da loja é muito menor. A hora de a loja está pronta, que o projeto está pronto, quando o mobiliário já está na marcenaria. É antes, é na hora de desenvolver esse projeto, que aí a gente vai ter um mobiliário muito mais assertivo. A gente não vai ter, por exemplo, uma altura de gaveta que dava aqui já mais de 1,5 m. E aí, em cima dessa gaveta, a gente tem uma arara de produtos. Ou seja, as funcionárias vão... Quem aqui já trabalhou em loja, quem trabalha em loja, sabe que é desumano você ter que ficar subindo e descendo escada todo dia, tá? Na hora do atendimento, e puxa a escada para cá e puxa a escada para lá. Não tem. Ah, o pé direito é alto. Ok, vamos utilizar de outra maneira essa parte superior. A gente não precisa colocar produto até lá em cima. A gente não está falando de lojas em São Paulo que a gente vai até o teto de estoque, tá? Essa questão também a gente precisa analisar para não colocar em toda a loja também, tá? Porque isso também limita o espaço de exposição. É legal você ter um estoque, se você precisar de um apoio, ter um gaveteiro ali, mas não ter em toda a loja. Você precisa desse espaçamento para poder também expor outros produtos, para ter a altura adequada para expor os produtos. Então, assim, gente, isso é apenas um detalhe, né? Como eu falei para vocês, tudo isso que eu tô mostrando para vocês é do mesmo projeto, tá? Quase chorei. Aqui, o que a gente fez? Beleza, coordenação das araras, ficava um pouco alto, mas ainda dava para alcançar, dava um pouquinho mais de... Dava mais ou menos 1,80 m, 1,90 m ali essas araras. Mas naquela parte superior a gente colocou a jaqueta porque não era época de frio ainda. A gente colocou mais para preencher espaço. É o correto? É claro que não é. Mas é melhor do que deixar aquele espaço vazio. Mas lá em cima, onde tem a jaqueta, primeiro porque pega pó, segundo que você vai precisar de uma escada para alcançar ele. Então, gente, esses detalhes que eu falo que eles parecem bobos na hora de desenvolver, eles não são. Você analisar que tipo de cabide você vai utilizar, como que você vai fazer a exposição do produto dentro de loja, é muito importante, tá? Então, esses são alguns detalhes que a gente comentou de imobiliário. Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo de uma cliente minha, que é de 2 vizinhos, e a gente fez a distância também a parte de layout. Então, assim, tanto no SketchUp quanto lá na consultoria pessoalmente, eu faço essa análise da entrada da loja. Aqui, ela me passou a planta, a medida da loja, e eu desenhei, ela passou todas as medidas dos móveis que ela te posicionou aonde ficaria melhor. Ela também tinha o caixa próximo ao provador, a gente mudou o provador de lugar, ele foi aqui para o canto direito. O caixa ficou no meio da loja, porque o caixa era na porta. Também não é nada seguro você ter o caixa próximo à porta. Então, a gente separou essas duas áreas quentes que a gente tinha dentro da loja. O caixa e o provador. Então, a gente já liberou espaço de circulação. E aí, a gente foi posicionando a movimentação dos produtos. A gente já tinha o layout pronto. Então, o meu trabalho como VM, ele começa analisando a sua loja, o espaço da sua loja, posicionando o mobiliário,
liberando o espaço de circulação, o espaço visual, né, que o cliente vai ter quando entrar na sua loja. Depois a gente vai analisar as categorias de produto que você precisa vender, as categorias que vendem mais, as que você precisa dar foco para o estoque, as quantidades que a gente vai expor, como a gente vai coordenar esse produto, se é melhor colocar por grade, por cores, montar looks. Isso a gente vai definir junto com a equipe de vendas, né, baseado no cliente que vocês atendem. E aí sim a gente vai fazer a coordenação e montagem de vitrine. Então vocês percebam que é um processo bem longo que a gente trabalha para poder fazer essa com o mobiliário e com o layout. Por isso que eu já queria falar desse assunto na live aqui para vocês há muito tempo, porque isso influencia muito. Porque às vezes eu não consigo entregar 100% do trabalho que eu gostaria, porque o mobiliário não me ajuda. Então, assim, recapitulando para quem chegou agora, informações importantes, caso vocês tenham mobiliário lá, ou vão, enfim, estão inaugurando loja, reinaugurando, abrindo uma nova filial. Alturas para mobiliário de parede, para arara de parede, até 1,80, tá? Para que o cliente alcance de uma maneira confortável esse produto. Arara de solo, de chão, 1,30, 1,5, tá? E também não muito extensas. Espaço de circulação entre um mobiliário e outro, para que possa passar um cadeirante, uma mãe com um carrinho de bebê, para ter uma circulação fácil. Corredores principais, onde eles direcionam para caixa, provador, áreas que tem fluxo de pessoas, pelo menos 1,20, tá? Para que possam passar 2 pessoas tranquilamente, não tenha cliente esbarrando em outro cliente, não tenha vendedora tendo que pedir licença para outra vendedora que está atendendo um cliente. A gente sabe que vocês tenham um fluxo fluido dentro da loja, né? Que não tenha uma dificuldade nem visual do cliente visualizar a sua loja e nem de circulação física também, no caso. Deixa eu ver o que mais eu tenho de imagem aqui para mostrar para vocês, que eu acho que eu já falei. Aqui eu tenho um outro exemplo também, gente, ó, que eu falei da questão de arquibancada. Então, aqui, o que a gente consegue ver? O cliente ele vai se aproximando da parede, a gente tem os mobiliários agrupados, né, que ele já otimiza um pouco o teu espaço, e ele também está naquela questão do nível de alturas. Então, a gente começa com uma mesa mais baixa e a parede um pouquinho mais alta. Quantidade de cabide ideal por metro quadrado. Valéria, eu não calculo por metro quadrado. Eu calculo pelo tipo de cabide e pela arara. Eu falei na live passada, no espaço de uns 30 centímetros, eu coloco mais ou menos uns 10 cabides, tá? Mantendo um espaço de 2 dedos entre cada cabide, tá? Isso vai depender, lógico, do tipo de produto. Por exemplo, do tipo de produto e do cabide, porque o cabide de acrílico, ele às vezes é um pouquinho mais volumoso na arara. Em lojas com ticket médio neutro, assim, não nem muito boutique e nem loja muito popular. Loja popular talvez vai ficar um dedinho, tá? Mas eu indico sempre 2 dedos, porque a gente entende que, ok, no espaço de 30 centímetros eu vou colocar, por exemplo, parar de compartilhar porque eu preciso, né, ver vocês aqui. No espaço de 30 centímetros, são 10 produtos. Porque eu já vinha falando para vocês nas outras lives, eu sempre bato em cima disso, que no mesmo cabide a gente consegue expor mais do que um produto. Então a gente consegue colocar, por exemplo, agora no inverno, uma blusa e uma jaqueta por cima, e um lenço. A gente consegue colocar um colar, ou se for um cabide de presilha, eu consigo colocar a calça e por cima colocar um casaco que faça uma combinação, um colete. Ou se for um conjunto, eu vou estar expondo 2 peças no mesmo, uma calça, uma saia, uma blusa e um casaco. Então, a gente consegue otimizar o nosso espaço, né, com uma quantidade maior de produtos, mas eu sempre indico, gente, manter pelo menos 2 dedos entre um cabide e outro para que o cliente olhe com tranquilidade. Nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Como eu falei, loja às vezes mais massificada, a gente tem que deixar um pouquinho mais apertado, mas pelo menos um dedo, o meu eu falo que é pequenininho, né, gente? Mas pelo menos um dedo entre cada cabide para que o cliente consiga empurrar os cabides com tranquilidade.
Porque a gente sabe que se a arara estiver muito cheia, não adianta você colocar um monte de produto se a arara está muito cheia, o cliente não consegue ver nada, né? Então a gente precisa desse espaçamento. Exatamente, sobreposições e o famoso cross-merchandising. O cross-merchandising, gente, esses termos que a gente usa no VM, porque a maior parte deles são em inglês, né? Mas entre si. Igual a gente encontra no mercado. A gente vai na área de macarrão, por exemplo, e tem um queijo lá pendurado. Eles estão fazendo cross-merchandising, lembrando você de comprar um produto que faz sentido com aquele produto que eles estão ofertando. Então, a gente consegue otimizar o espaço dentro da loja. Geralmente, eu não tiro tanto a questão de imobiliário dentro da loja, tá? Se a gente agrupa o mobiliário, a gente consegue otimizar muito espaço. A gente consegue otimizar também muita questão de produto. Às vezes a loja parece cheia porque a gente está com um produto por cabide. E a hora que a gente começa a coordenar esses produtos, sobra cabide. Antes faltava e depois sobra. É bem comum isso acontecer nas minhas assessorias, né? Então a gente consegue otimizar através dessas técnicas do VM a exposição de produto, além de estar oferecendo para o cliente, né, uma consultoria de moda, que eu falo que hoje o potencial não vai ser só o produto, não vai ser preço, ele vai ser esse algo a mais que você oferece. Dentro da moda, com toda certeza, é o teu conhecimento, né, em propostas de lucro. O cliente ele vai lá porque ele sabe que você entende do que você está falando. Ele gosta do teu estilo. Por que que hoje tantas donas de loja, elas são influencers, se tornaram influencer às vezes até sem querer? Porque o cliente gosta de ver ela utilizando. Então, se ela é dona da loja e ela tem propriedade no que ela está falando. É a mesma coisa com qualquer outro profissional. Por exemplo, eu, quando eu vou fazer treinamentos na minha área de VM ou alguma outra área, eu não faço treinamento com pessoas que só dão aula na internet, gente. Eu gosto de um profissional que esteja dentro do ambiente de trabalho. Porque se ele está dentro desse ambiente é porque ele sabe do que ele está falando, né? Mas é algo, como eu falo, meu, né? Eu falo que eu tenho hoje esse know-how de VM, por quê? Porque eu estou sempre dentro da loja e eu nunca pretendo abrir mão disso. Mesmo que cresça aqui, que eu venha fazer as lives para vocês, eu não pretendo abrir mão de estar dentro da loja. Primeiro, porque eu amo viajar, conhecer cidades, conhecer pessoas. Eu amo desafio de pegar uma loja e ver as possibilidades que ela oferece. Eu amo poder ajudar os lojistas, entender. Minha alegria é o cliente mandar mensagem para mim e falar que vendeu, que parece outra loja, que a percepção do cliente mudou, porque a gente trabalha com o que a gente ama. Então, para mim, estar dentro de loja não tem preço no mundo para mim. Assim, é onde eu gosto de estar. E é onde eu aprendo também, porque não é só a Gisele indo ensinar o VM para os lojistas, para os colaboradores. Eu aprendo muito. O comportamento de cliente, sobre imobiliários diferentes. Você vai ganhando experiência nessa troca que a gente tem. Então, para mim, isso é fundamental, né? Não basta ser bonito, precisa parecer bonito. É exatamente isso, Valéria. Eu chego nas lojas assim, começo a olhar as araras, eu percebo que tem muito produto bonito, mas às vezes ele não está bem exposto. E às vezes num toque de mágica ali, né, do VM, a gente utiliza. Não é milagre, né, gente? Embora pareça, né, um toque de mágica, um milagre, mas tem muita técnica, tem muita estratégia. E não são técnicas assim, gente, absurdas, que você como lojista ou quem trabalha em loja não vai conseguir aprender. Claro que quem está no ramo há mais tempo vai ter mais habilidade, né? Como qualquer coisa. Se me pedir, por exemplo, para desenhar hoje, eu não desenho. Eu entrei na faculdade de moda querendo ser estilista. Porque hoje o meu foco é estar dentro de loja, o meu foco é VM. Se você me pedir para olhar uma loja e identificar os pontos que podem ser melhorados, eu vou conseguir identificar com facilidade, porque é o meu foco principal. Então, assim, lógico que talvez no início, quando compartilhar as técnicas de VM, vocês vão achar, meu Deus, mas será que vai dar para fazer na minha loja? Será que isso encaixa? Encaixa, gente. Dá para fazer sim na sua loja. A gente sempre adapta com o que vocês têm. Eu também entendo, não é sempre que a gente vai ter caixa para trocar o mobiliário, para trocar manequim, para trocar cabide. Então a gente vai trabalhar com as possibilidades e deixar as sugestões de melhorias. Então o próprio VM vai gerar caixa para você poder investir mais na sua loja. Que eu acho que se o teu sonho, né, é a loja, é a tua fonte de renda, o melhor lugar para tu investir é dentro da loja. Não que a gente não vai investir em redes sociais, a gente não vai mais, mas eu penso assim,
o foco principal é dentro da loja. Verdade, aprendo muito também nas lojas. Tudo que a gente vê inspira e cria possibilidades. Exatamente, Valéria. Para a gente estar dentro de loja, a gente às vezes está dando treinamento, está ensinando, mas você está aprendendo ao mesmo tempo, né? Porque a troca com o lojista, com as colaboradoras, tudo isso agrega na vida, né, gente? De qualquer área profissional, analisar se ele aplica também, porque é muito fácil você ter o conhecimento apenas teórico, né? Eu brinco isso com os meus amigos. Se vocês quiserem que eu dê uma palestra sobre medicina semana que vem, me dá uma semana que eu estudo e eu falo para vocês. A teoria é fácil, eu decorar e vir aqui falar para vocês. Mas por que eu trago agora, nesse novo formato de live, a questão das imagens e trago alguns exemplos dos clientes do que loja? Não estou falando apenas do exemplo que aconteceu na Europa. Não, gente, eu trabalho com a realidade da nossa região, dos lojistas que eu atendo. Então, esse é o foco principal meu. Eu falo não que todo mundo precisa seguir isso, mas compartilhando um pouquinho, né, do meu jeitinho, para quem não me conhece, eu gosto de trabalhar nesse formato, de estar realmente auxiliando vocês na medida do possível. Até onde o investimento no VM ainda é alto. Mas a única coisa que eu posso dizer é que é um retorno para o resto da vida. É um conhecimento que você vai adquirir e que ele vai durar para o resto da vida. E por falar em conhecimento, para quem não viu ainda, domingo tem treinamento online ao vivo comigo, 6 horas de treinamento, um pouquinho aqui de layout imobiliário, trouxe alguns exemplos para vocês, mas a gente vai falar muito mais, vai ser um treinamento bem completo domingo, então se você é lojista, se você quer aprender um pouquinho mais como aplicar isso na sua loja, se inscreve, tá? Porque vai ter bastante conteúdo interessante, vai ser um compilado de informações que vão transformar a loja. O valor também tá super acessível, tá? Super acessível ou em até 10 vezes de R$ 32. Então, assim, ridículo, tá? Dá para comprar tranquilamente, parcelado. E eu garanto para vocês que em um mês que vocês aplicarem o VM, vocês já pagam o curso. Porque é tranquilo, tá? Então, assim, a gente vai falar desde a questão de layout, de posicionamento, de técnica para coordenação de arara. Vamos falar de cores também. É bem completo mesmo, tá? E eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade que eu estou criando. Eu fazia sempre treinamento presencial, dessa vez resolvi fazer online. Caso você esteja aqui na live e queira participar, depois me chama no direct, tá? Ou se você está na live e conhece alguém que possa se interessar, encaminha depois também. Avisa que vai ter treinamento de VM final de semana, tá? Gente, alguma dúvida? Senão a gente encerra já por aqui. O treinamento vai ser no domingo, tá, Rafael? Porque eu sempre faço as lives à noite, até eu coloquei mais tarde da noite, gente, eu coloquei para às 8 horas, porque eu sei que a maior parte das lojas fecha às 6h30, 7 horas, e às vezes não dava tempo, quando eu começava às 7h30, então joguei um pouquinho mais tarde. E o treinamento, dessa vez online, eu joguei no domingo. É domingo, mas eu sei que é o dia que tá mais tranquilo para quem trabalha no varejo, tá? Então vai começar às 9 da manhã até o meio-dia. A gente faz uma pausa para o almoço, volta uma até as 4 da tarde, tá? E o treinamento, como ele vai ser ao vivo, vai ter essa possibilidade também da gente trocar ideia, de vocês trazerem as dúvidas de vocês, o que vocês têm na loja. Vai ser um bate-papo, tá? Também nesse formato de vocês perguntarem, mas na minha loja é assim, na minha loja é assada, eu posso fazer isso? Como eu aplico isso? Voltado, num geral, para confecção, né? Mas vai trazer para a referência de cada um de vocês também. Então, assim, é uma oportunidade única para quem está começando a entender o que é VM, está precisando reorganizar a loja, os processos dentro da loja. É bem interessante porque vai estar com um valor bem acessível. E depois, se você sentir dificuldade em executar isso na loja, aí sim a gente tanto para vocês, gente, que só com treinamento vocês já vão ter uma visão totalmente diferente de como reposicionar o negócio de vocês. Porque tudo que a gente faz dentro da loja, ele consegue virar conteúdo para as redes sociais, vocês conseguem ter uma base mais interessante para a área de compras, para as estratégias de venda, para giro de produto dentro de loja. Então, facilita em todos os aspectos dentro da loja, tá?
Então, caso vocês produto, enfim, domingo agora, dia 4/6, as inscrições estão abertas até na sexta. Aí sábado eu crio um grupo para mandar o link para vocês e no domingo é o treinamento. Mais alguma pergunta, gente? Senão finalizamos por aqui hoje. A live um pouquinho mais curta. Muito bem, gente. Então, acho que é isso. Lembrando vocês que a live vai ficar salva, tá? Tanto no Insta quanto no YouTube. Eu tô postando lá também. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem rever alguma informação que vocês perderam, vai ficar disponível. E se tiverem qualquer dúvida, como vocês sempre sabem, meu direct está aberto. Tem o link do WhatsApp também lá à disposição. E até a próxima live.